Olá pessoal, bem-vindos ao Enigmas. Você está entrando em um programa onde o normal é ser diferente. O normal aqui é ser paranormal. Como vai você? Como vai você, Cris? Bem, Kátia Gai, que honra estar com você toda terça e toda quarta, né? Nessa dobradinha, né? Isso mesmo, eu tô super feliz, porque sempre que a gente traz esse convidado, nós temos assim um momento maravilhoso, onde as pessoas perguntam muito, né, Cris? Ó, eu sou fã número 1 dele, ele sabe disso, adoro as pautas dele, porque eu sei que ele é um pesquisador, tem muito conhecimento, muita sabedoria e faz tudo isso de alma para alma, sabe? E as pessoas pedem, então você pede, nós trazemos hoje... De Dipankara Veda, que ele mudou o nome. Qual que é o nome dele em hebraico? Olha, ele mas vai isso falar. a gente vai deixar que ele fale, Porque ele enrola a língua com esse nome. Tudo bem, Dipak? Seja bem-vindo ao Enigmas, uma honra. Naib. Vida longa e próspera. Qual o seu nome em hebraico? Não, aí, né? meu nome, quer dizer, digamos assim, os meus nomes espirituais, né, são segredos de reencarnação, né. Você tem o Dipankara Vedas, né, o diminutivo é Dipak, Dipankara significa aquele que ilumina, né, aquele que doa luz, né, e os meus nomes hebraicos, né, um é o Ben Maheran Kadesh, que tem a ver com reencarnação também, e o outro é Mishael Alevi. Olha, bacana, hein? Bom saber as E bem explicado, não é porque ele tem várias personalidades, é porque existe um contexto. Não, tem segredos. segredos. E me desculpe, eu acho que é muito importante a gente saber soletrar o nome, por isso que a gente não fala, porque lá atrás você é o nosso querido... Naib. Naib. É isso aí. Mas o tema hoje é interessante, né, Kátia Gaia? Sim, muito. Mistério de Hasdai Kreska. Isso, o enigma ufológico de Hasdai Kreskas. Nossa, eu quero saber tudo sobre isso hoje, hein, pessoal? Vamos lá. Vamos lá. Explica para o pessoal o que é criptologia. Vamos começar por aí. Vai, pessoal. A criptofologia, né, digamos assim, estuda a criação de ferramentas, né, criptológicas que vão ser aplicadas sobre fenômenos ufológicos a fim de tentar decodificá-los, né, trazer uma luz, né, tentar decifrar as mensagens ufológicas. Então, a criptofologia é para isso. Né? Perfeito. E existem evidências hoje da criptofológicas na Torá? Tem. A Torá, começando pela a Torá ser um texto, né, extramundo, um texto de fora desse mundo, né, e toda vez que a gente vai falar em Torá tem que explicar isso, né, como que a Torá veio parar nesse mundo. Ela nem pertencia a nós de fato, ela pertencia aos anjos, aos seres dos céus, né. Moisés teve que ir lá e conquistar a Torá para nós, e isso não foi uma tarefa fácil, né. Porque, primeiro, Moisés, para nascer nesse mundo, ele teve que ser um híbrido, né, para poder depois suportar a luz da Torá, né, que ele ia receber no futuro. Né. Então, para a gente tentar entender um pouquinho melhor isso, tem um enigma no Zohar que diz o seguinte, né, uma parábola muito interessante, explicando um verso que tem no livro do Êxodo, no capítulo 2, que diz assim: foi um homem de Levi e tomou uma filha de Levi. Né, eles se casaram e ela deu à luz Moisés, ok? Aí o Zohar diz o seguinte, né? O que é o homem de Levi? É o anjo Gabriel. O Zohar fala isso, ok? E o que é a filha de Levi? É a alma de Moisés. O que significa que ele tomou, que ele se casou com ela? Qual o segredo disso? O anjo Gabriel veio e se mesclou à alma de Moisés. Né? Ele casou com ela. E aí, então, a alma de Moisés é uma alma híbrida. Metade anjo, metade humana. Né? Ele vem para o mundo, né, e como naquela época havia um decreto do faraó, né, de toda criança masculina que nascesse deveria ser morta, os agentes do faraó, eles estavam, eles vigiavam e eles tinham tudo sob o controle de todas as mulheres que ficavam grávidas. Quando nascia, eles verificavam se era homem ou menina, e os homens eram lançados no rio Nilo para os crocodilos. A gente já sabe da história disso. Né? Então, como Moisés, por exemplo, escapou desse censo do faraó? É porque ele nasceu de 6 meses. E os guardas do faraó não estavam esperando por isso. Né? Então, quando ele nasceu, né, ele brilhava como uma lâmpada. Isso está escrito nos textos antigos. Né? E então, aí que vem, né, que ela o escondeu por 3 meses, porque tinha que esconder ele num cesto, porque senão ia denunciar a luz dele brilhando. Né? Os guardas iam passar e falar: de onde que vem essa luz dentro dessa casa? Né? Então, à medida que ele foi crescendo, essa luz foi se ocultando. Né? Aí ele se tornou um menino, se tornou adulto, mais tarde ele foi lá, né, libertou o povo de Israel, depois ele foi lá no Monte Sinai, que é chamada a montanha de Elohim, onde os deuses, né, onde os anjos desciam sobre aquela montanha.
né, para receber a Torá. E aí, de novo, ele voltou a brilhar como ele brilhou no nascimento, né? Tanto que eles tinham que cobri-lo com talit, né, que é aquele chale que nós judeus usamos para fazer as orações, né? Cobriam ele com talit porque eles não conseguiam olhar para ele, de tanta luz que o corpo dele emanava. Então ali você tem uma alma completamente diferente de uma alma humana. Por quê? Porque era uma alma híbrida, era metade angélica, metade homem. Por isso que Moisés é chamado na Torá, né, de Ish Ha-Elohim, que significa o homem dos deuses. Você vai traduzir assim, Elohim é plural, né? Mesmo que seja um plural majestic, né? Sim. Geralmente traduzido para Deus, mas não é divindades, é deuses, né? Então você tem aí, agora, vem a tarefa de receber a Torá. Moisés precisa subir os mundos superiores, precisa subir, sair deste mundo. Então vem um anjo, aparece para ele na sarça, né? Aquela história toda, né? O corpo de Moisés é transformado para poder suportar essa subida à constelação de Órion, possivelmente, né? Onde ele recebeu a Torá. Porque chegando lá, os anjos respiravam fogo. Eles falavam e saía fogo da boca deles. E Moisés tinha medo de ser queimado ali. Então o corpo dele precisa ser transformado para suportar a saída dessa dimensão, para subir para outra dimensão para receber a Torá. Agora ele chega lá, a Torá pertence aos anjos, escrita na língua dos anjos, não pertencia a nós. E ele teve que conquistar a Torá para nós, né? Então ele começa então narrando as histórias dos homens que existiam também na Torá. Como se a Torá pertencia aos anjos? Moisés começa a permutar as letras da Torá e começa a revelar os segredos sobre a humanidade que viria no futuro, que já estava na Torá. E quando os anjos viram isso, então eles pegaram a Torá e deram para Moisés. Interessante, né? Bom, você está falando da Torá, mas eu quero saber se existe alguma criptoevidência na Torá, ufológica. Eu trouxe umas imagens que a gente pode... Vamos começar ali pela imagem. Tem uma imagem escrita Jacó. Dá para colocar essa imagem? Não é essa. Essa aí é sobre agroglifo. Né? Depois eu posso falar sobre essa. Essa daí. Essa imagem. Ok. Eu tenho essa imagem, né? E essa imagem, ela narra o seguinte, né? Ali está escrito em português, você está vendo, né? Mas ali está escrito em hebraico, né? Vaire Elohim, El Yaakov, Od, Bevo, Mipadam Aram, né? Vai varé Rotô. Em hebraico, né? Isso, e apareceu novamente Elohim, né? Para Jacó, quando ele veio de Padam Aram. Padam Aram, você sabe, é na Suméria. Sim. Ok? A Suméria tem um histórico já com relação aos Anunnaki, ok? Então, a pergunta que o cripto-ufólogo faz é como Elohim apareceu para Jacó? Tá. Como ele veio? O Zohar diz o seguinte, que nenhum dos seres dos céus entra nesse mundo sem uma vestimenta humana, ou sem se vestir com as vestes desse mundo. Para entrar aqui, eles precisam se despir da sua roupagem angélica, porque senão o mundo jamais suportaria a visão, entendeu, desses seres dos céus. Tá? Então, para entrar aqui, eles usam, então, uma vestimenta. Então, volta lá na imagem, por favor, para a gente poder explicar. Ok. Então, lá dentro, né, onde está escrito Od, Bevo, Mi, Padam, Aram, dentro ali, a cada 3 letras, você tem a palavra OVNI. Olha que interessante. Codificado no texto que tem 3.000 anos de idade. Como Elohim veio a Yaakov? Ele veio numa carruagem celeste, que nós chamamos hoje OVNI. Onde está grafado? Onde está grafado em amarelo ali, você tem Ain, Beit, Mem, que são as iniciais de Etzem, Balti, Mezorá. Etzem, Balti, Mezorá significa objeto voador não identificado. Isso está num texto que tem aproximadamente 33 séculos neste mundo, porque veio de fora, não veio daqui, tá certo? Então aqui você tem uma criptoevidência, uma ufologia de que quando Elohim veio a Jacó, ele veio numa carruagem celeste, que nós chamamos OVNI hoje. E essa palavra OVNI é uma palavra moderna, que foi criada pelos ufólogos. Né? Quem criou o acrônimo, né, UFO, foi um dos envolvidos no projeto Blue Book, livro azul. Foi ali que surgiu a palavra UFO. Mas esta palavra já está criptografada num texto que tem 3.000 anos. Olha, sensacional. Outras né? evidências? Pode chamar. Tem. Por favor. Por exemplo, tem um outro texto aí, dá para passar, por favor, a imagem, por favor. Vamos ver se eu consigo explicar. Né?
Aqui, por exemplo, né, esse aqui é do Enigma do Hasdai Krekas, passa, esse aqui, por enquanto não. Vamos ver outro texto. Não também. Aquela primeira imagem que vocês mostraram, pode falar, né? Posso falar sobre aquela imagem. Pode aqui passar. Você vai falar sobre o Olha, código. aqui, por exemplo, né? Não tem a ver com este agroglifo, né, que aconteceu lá no sul do país, não tem a ver, mas eu encontrei codificado ali, né? Agroglifo em hebraico, ok? Uhum. Que em hebraico Maeglei Ibu em hebraico. Uhum. E quando eu abri o texto, né? Lá cruzando, né? Em hebraico está escrito assim: pensamento luz de OVNIs. Então, o que significa isso? Que esses agroglifos são feitos, né, queimados, né? Mas a forma como ele é feito, está dito no texto ali, que é através do pensamento luz. Entendi. Vindo dos OVNIs. O que nos dá uma indicação de que os OVNIs, além de serem carruagens celestes que transportam nossos seres, eles também são vivos. Não são apenas máquinas tecnológicas. Eles podem ser máquinas biológicas. Pode ser Merkava? A Merkavá é uma coisa um pouquinho diferente, né? É. Mas a palavra que nós podemos aplicar que seria Hakav. Hakav. Então ali você tem, né? Tem mais, dá para colocar lá, a gente explica, pode passar, já explicamos, né? E quem foi Hasdai? Hasdai Kreskas. Hasdai. Hasdai Kreskas. Ó, aqui, por exemplo, esse é um dos meus textos preferidos, tá certo? Aqui você tem o Salmo 68. E no Salmo 68 tem um verso que diz, né? Hakav, Horev Elohim, Ribotai Alfei Shinam, Ebam, Adonai Sinai Bakodesh, né? Então, traduzindo seria, carruagem dos deuses, né? São milhares de milhares, e todas elas vieram com Adonai quando ele veio ao Sinai. Então aqui você tem, né, um texto que diz que quando houve a entrega da Torá no Monte Sinai, os céus se abriram e milhares de OVNIs desceram junto com Adonai para entregar a Torá a Moisés no Sinai. Agora, ali dentro, né, você tem a palavra OVNIs codificado, tá lá, ó. Né, e além disso, ainda tem o nome do Eric von Däniken. Isso você tinha falado em outro programa. Porque o nome do livro dele, publicado em 1968, Carruagem dos Deuses. Dos Deuses. E isso está codificado no Salmo 68. Interessantíssimo. Então vai falar o quê? Não existem evidências ufológicas na Torá. Você tem o livro dos Salmos ali que está falando sobre isso. Tem outra, pode colocar, que a gente vai, né, se você Enquanto quiser. você vai chegando na próxima imagem, eu quero fazer uma pergunta aqui. Eu vou falar sobre o Hasdai Kreskas, que ela perguntou. Tá. Ele foi um rabino pré-medieval, né, que foi um dos primeiros a discorrer sobre vida alienígena com base na Torá. Tá certo? Ele foi questionado, por exemplo, se existiria seres, né, habitando outros mundos além do nosso mundo. E o Hasdai Kreskas, né, ele, utilizando-se de um verso do Talmud, né, disse o seguinte, que Deus visita diariamente 18 mil mundos habitados. Nossa, que maravilha, né? E aí os outros rabinos, baseados nisso, né, disseram, por que Deus, então, visita 18 mil mundos habitados diariamente? Porque eles requerem a presença dele. E se eles requerem a presença dele, significa que eles têm espiritualidade. A espiritualidade não é uma coisa única do ser humano. Tá? Então, só na nossa galáxia, existem cerca de 18 mil mundos habitados. E o Eric von Däniken, no livro Eram os Deuses Astronautas, né, o Carruagem dos Deuses nos Estados Unidos, ele chegou a esse mesmo número. Eu não sei se ele deu Talmud, mas ele chegou à conclusão de que há aproximadamente cerca de 18 mil mundos habitados na nossa galáxia. Que interessante. Mas os rabinos tinham dito isso há 2000 anos atrás. Incrível. Né? Incrível. E o Hasdai Kreskas usou esse verso. Né? Então, já que a gente está no assunto, o enigma... Vamos esperar já. Calma, então tá, calma, beleza. Agora é o enigma do programa. Agora é o enigma. Fica aí plugadinho aqui no enigma. Porque daqui a pouco volta de Pankara Vedas para contar sobre esse enigma. Vamos para um rápido comercial. Chegou em casa rapidinho, está com pressa, precisa de uma refeição saudável, rápida. Eu conto com a Nutrilite Marmitaria. Eu vou mostrar para vocês como eu faço aqui em casa. Olha só, hoje eu vou no bife arrolê com creme de brócolis da Nutrilite Marmitaria. Já vem até com o meu nome, tudo preparadinho. Você abre um pouquinho só da embalagem,
Olha só, vai entrar um pouco de ar e coloca no micro-ondas durante 3 minutos. Olha só, vou mostrar para vocês como vai ficar. Já no final, olha só. Olha como sai quentinho, perfeito. Ó. E aí você retira com cuidado a tampa. Olha a fumaça, gente. Que delícia, hein? Bom, agora eu vou comer. Eu, se eu fosse vocês, não perderia. Nutrilike Marmitaria. Sigam aí no Instagram, @Nutrilike Marmitaria. É a melhor opção de comida saudável para você. Uma super dica. Viaje mais! Prepare-se para conhecer os mais belos lugares do planeta, de segunda a domingo em 2 horários, às 13h30 e à meia-noite, na rede NGT Canal 48 Digital e na TV Grande ABC Canal 3 NET. Agora você tem um encontro marcado com Walter Esteban no programa Viaje Mais. Juliana Flores, você está a um clique de deixar alguém ainda mais feliz. Entrega de presentes, flores e momentos únicos em até 3 horas em todo o Brasil. Juliana Flores. Pior que não ler jornal é ler apenas um jornal. Leia, assine e anuncie no Jornal ABC Repórter. 4224-4789. Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para redação@jornalabcreporter.com.br. ABC Repórter, o diário. www.jornalabcreporter.com.br. Ei, quer saber como escolher a sua escola de inglês? Não pergunte pro boneco do posto. Não pergunte pra esse monte de gatos da sorte. Não pergunte pra essa estátua. Nem pra esse cara sem boca, né? Não pergunte pra essa boneca havaiana, pra essa turminha aí ou pro rapaz dessa foto. Mas esse balão de barba vai saber, né? Nah. Pergunte pra quem já faz IASIG e faça a escolha certa. Agora no IASIG você pode falar direto com nossos alunos e pais de alunos, tirar suas dúvidas e descobrir todos os motivos para estudar inglês aqui. Fale com a gente, fale com o mundo. IASIG, você cidadão do mundo. Voltamos ao programa Enigmas. Você que está aqui nos assistindo, você sabe que você pode entrar lá no canal Cron TV e você pode achar todos os vídeos que nós temos. Mais de 1.800 vídeos. Então você vai lá, Cron TV no YouTube, se inscreva, aperte a sinetinha para que você receba sempre um vídeo novo. Você também pode nos encontrar no Facebook, Kátia de Gaia, Cris de Pascoal e Programa Enigmas, e no Instagram, Kátia de Gaia e Cris de Pascoal. Naibe, antes do intervalo, nós tínhamos puxado aqui uma nova imagem para você também explicar. E você também já ia falar de um enigma. Mas vamos primeiro na imagem? Vamos. Carol, você pode colocar para a gente, por favor? A imagem do sal. Bom, já que tá aqui, né, vamos falar sobre essa daqui. Né? Aqui está escrito assim, né? Vayanam Adonai et Iov min aseará vaiomer. Né? E, novamente, Adonai, né, falou a Jó, né, de dentro da tempestade. Né? Aqui é um texto sobre o Jó, né? Que muita gente pensa que Jó era só um cara sofredor, ok? Então aqui nós temos um elemento muito interessante, porque dentro ali, né, em hebraico, né, você vê essa letra que está maior? Ali, é a palavra OVNI. OVNI. Etsem baltim ezorre. Né? Então, assim, como Deus falou com Jó da tempestade. A tradução da palavra Ceará, que aparece ali, né, que se traduz para tempestade, é muito incorreta, imprecisa. Na verdade, a tradução melhor seria vórtice. Né? Então, você está vendo um OVNI ali que eu coloquei com um fluxo de luz saindo dali. Esse é um vórtice chamado Ceará, por onde, digamos assim, Adonai falou com Jó, porque a palavra OVNI está dentro do verso, codificada ali dentro. Está ali, ó, Etsem baltim ezorre. Essas letras maiores são as iniciais de Etsem baltim ezorá,
que é objeto voador não identificado. E essa palavra Ceará aparece no mesmo verso que fala da abdução do profeta Elias. Que Elias subiu ao céu num redemoinho, é a mesma palavra. E o livro de Adão diz, né, 4 mil anos atrás, que o corpo de Elias fica preservado dentro do vórtice. Vamos lá na imagem, então, que a Kátia quer saber. Né? Pode passar essa imagem. Mais um. Nós explicamos, né? Aqui, por exemplo, né, você tem o Salmo 104, né, que é um dos salmos mais enigmáticos que tem na Bíblia, e ali dentro você tem a palavra completa no plural, objetos voadores não identificados, no Salmo 104. Tá? Ali, ó, ainda fala que Deus se oculta, né, dentro da luz, está escrito ali no texto. Tá? Passa essa imagem, vamos lá, vamos procurar outra imagem. Aqui tem a palavra, né, o acrônimo, né, Etzem Baltim Ezohá. Você quer aquela imagem que falava exatamente... Isso. Pode passar, Carol. Pode passar. E eles voltam quando? Tá? Tem alguma aqui, coisa por exemplo, codificada? né, o que está dito ali, né? Os olhos de Deus estão em todo lugar, contemplando maus e bons, né? Dentro do verso está escrito OVNI. Também. Tá certo? Pensa que os OVNIs servem só para o quê? Ficar passeando por aí? Não. Ali o verso está dizendo que Deus utiliza dos OVNIs para observar a humanidade. Isso está no texto. Não foi eu que escrevi isso. Eu vi isso falado pelo Eric Von Däniken no congresso dele. Verdade. A prova está ali. Eles são os guardiões da humanidade. Etzem Baltim Ezohá, né? Objeto voador não identificado. Você lembra quando ele falou Pode isso? passar a imagem. Mais uma. Vamos lá. Pode passar. Essa imagem, ok. Então, o Hasdai Crescas, né, foi esse rabino pré-medieval, que quando ele foi questionado sobre se existiria vida, né, além do nosso mundo, né, ele começou explicando, dizendo o seguinte, né, citando um verso do Talmud, que Deus visita diariamente 18 mil mundos habitados, que ele cavalga um querubim. A pergunta dos talmudistas, né, há 2000 anos é, o que Deus faz à noite? Aí um dos rabinos respondeu, ele cavalga um querubim e passeia por 18 mil mundos habitados. Olha só. Aí, para continuar o enigma, o Hasdai Crescas, então, citou esse salmo aqui, né? Lá, Menatzea, Hamizmor le David, está escrito ali, né? Ashamai mesaprim kevod el, umaasei adaiv, magid arakia. Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Quando eu fui analisar o verso, passa a imagem, por favor. Para outra imagem. Para outra imagem. Quando eu fui analisar o verso, o que eu descobri ali dentro? O que você descobriu? Vamos ver. Ali dentro, né, está escrito em vermelho e verde, você está vendo ali, está codificado. A cada uma letra está escrito o seguinte, os OVNIs irão descer. Está ali, ó, Etzem Baltim Mesohim, no plural, né, e Yared, os OVNIs irão descer. No verso que foi citado pelo Hasdai Crescas. Tá. Mas... quando eu descobri isso daqui, há 2 anos atrás, eu não sabia do enigma do Hasdai Crescas. E eu fiquei muito intrigado com isso. Eu fiquei 2 anos pensando nesse verso, né? Fiquei imaginando que raios, né, OVNI está fazendo dentro desse verso. Fiquei pensando, né? E não é só OVNI, está escrito, os OVNIs irão descer. Eles vão descer aqui na Terra? Essa que está a questão, já estão descendo desde a antiguidade, né? Mas eu não sabia. Quando eu descobri o enigma do Hasdai Crescas, e vi ele citando esse verso, eu entendi. Falei, o homem sabia do segredo. Isso na Idade Média. Então, pois é. Tá? E ele cita o verso, Ashamai mesaprim kevod el, os céus declaram a glória de Deus. E dentro do verso está escrito, os OVNIs irão descer. Olha aí, Cris. Agora Sua resposta. Eu tenho só uma perguntinha para você, porque isso é uma coisa que as pessoas querem saber. Essas suas perguntas me dão medo, mas não, vai lá. Deepak, nós estamos no momento em que Rússia parece que vai abrir sobre a questão ufológica. Como você vê isso? Na verdade, isso é inevitável, né? Tanto os Estados Unidos como a Rússia, ou qualquer país que tenham, né, arquivos, né, secretos de ufologia, vão ser obrigados a abrir porque à medida que a consciência da humanidade vai se expandindo, à medida que os ufólogos vão revelando os segredos, por exemplo, isso forçou a Marinha Americana a admitir, né, a presença dos UFOs, dos OVNIs, aquela filmagem, né, do caça perseguindo
E aquilo é muito interessante, aquela filmagem, porque você tem ali um objeto que está fazendo evoluções que parece que a lei da gravidade não existe para ele. Então você fica pensando se esses objetos estariam nessa dimensão ou não. Você tem assim uma série de pensamentos sobre aquilo, é de arrepiar. Você vê o Elon Musk, né, querendo colonizar Marte, aí ele vai lançar um foguete, o Falcon 9, em 2016, né, foi 9 ou 16 de setembro, não estou bem certo, né, e vem um OVNI e destrói o foguete. E as filmagens deixam muito claro os OVNIs passando em alta velocidade ao redor do foguete ali, até que ele é destruído. Pergunto por que eles destruíram o foguete? O que tinha naquele foguete que eles destruíram? Pois é. Entendeu? Não tem como esconder, não há manipulação digital na imagem, nada. Então o que vai acontecer é como aconteceu no Brasil, né, com a Noite dos OVNIs. Né? Os ufólogos, né, forçaram, né, o governo brasileiro a abrir os arquivos. Né? E o Brasil é o primeiro a admitir a presença ufológica no mundo. A gente sabe disso. Né? É verdade. Então é o que vai acontecer, não tem como, né? Aí você vem, né, pega um criptólogozinho, né, da Torá e traz esses códigos para fora, revela a presença alienígena. Eu estava falando para você, né, que quando o mundo, né, foi modificado, isso no princípio, né, o Zohar, que tem 2000 anos de idade, diz que no princípio a humanidade aqui andava curvada. Ok? Não tem nada a ver com macacos, ok? Isso é outra questão. Mas a humanidade andava prostrada. Elohim veio aqui, isso é escrito no Zohar, né, e modificou o DNA da humanidade, colocando 26 ossos no pé e 26 ossos na coluna, e o homem ficou ereto. Então já teve uma intervenção. Já tem intervenção alienígena aqui desde o princípio. Né? Para que o anjo Gabriel precisa se casar com a alma de Moisés? Entendeu? Para revelar a Torá ao povo de Israel. Né? Tem segredos aqui que não tem mais como você esconder, não tem mais como você ocultar isso. Precisa ser falado, precisa ser revelado, precisa ser explicado. Né? Recentemente foi descoberto, né, que as hélices do DNA, né, elas têm uns espaços, eu não sei como explicar isso porque eu não sou geneticista, né, mas elas têm uns espaços, né, esses espaços, né, são separados, né, da seguinte maneira, né, 10, 5, 6, 5, 10, 5, 6, 5, 10, 5, 6, 5. Né? Quando um cabalista, né, teve acesso a esse documento, ele já matou a charada. Por quê? Porque o nome de Deus, que é o tetagrama, que é escrito com 4 letras, as letras do tetagrama, que são Yud, He, Vav, He, né, os valores numéricos, né, do nome de Deus é 10, 5, 6, 5. 10, 5, 6, 5. Bem, é maravilhoso, né? Ok? Então, não tem mais como você dizer assim, que não houve uma interação humano-angélica para a modificação do DNA da humanidade. Mas você volta, né, Deepak? Eu acho que sim. Deepak volta rapidinho. Infelizmente, nós estamos no nosso limite de tempo. Isso é uma delícia falar com o E Deepak. vocês já né? sabem que encontram ele no Facebook e também no Instagram. Como? Instagram, o meu tá Mystic Poet, Mystic com K no final. Mystic com Y, Mystic Poet, né? Quer dizer, poeta místico. Muito obrigada. Gratidão, Volte Deepak. sempre. Volte sempre e compartilhe com a gente com muito amor, como você faz sempre. Todos Vida os longa e conhecimentos. próspera. Gratidão, pessoal. Gratidão, Deepak. Gratidão, pessoal. Porque no Enigmas é assim, que você vê o invisível. Ouve o inaudível. E acessa o que dizem que é impossível. Então vem aqui com a gente nessa jornada. Até o próximo programa, pessoal.